Olha a nossa ordem de vocação hereditária aqui. Se o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, não era casado, não deixou cônjuge, não mantinha união estável, não deixou companheiro ou companheira de união estável, não deixou qualquer irmão, nem sobrinho e nem tio, a herança será dividida entre os parentes colaterais de quarto grau. É isso que nós vamos estudar agora. Divisão da herança entre os parentes colaterais de quarto grau. Divisão da herança entre os parentes colaterais de quarto grau. Aqui, os parentes colaterais de quarto grau vão dar, então, quando o morto não deixou nenhum descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, e dos colaterais também não deixou nenhum irmão, nenhum sobrinho, nenhum tio, né? Aí vai ficar para os colaterais de quarto grau. Quem são os parentes colaterais de quarto grau mesmo? São os primos irmãos, os sobrinhos netos e os tios avós. Repito, os primos irmãos, sobrinhos netos e tios avós. Quem que são os sobrinhos netos mesmo, para lembrar? Lembrar, sobrinho neto, lembra? A forma mais fácil que eu acho de lembrar quem que é sobrinho neto, lembra do seu irmão ou da sua irmã. O neto do meu irmão é meu sobrinho neto. Então, o sobrinho neto é o neto do meu irmão, tá? E tio-avô, quem que é seu tio-avô ou sua tia-avó? Lembra do seu avô ou da sua avó? O irmão do meu avô é meu tio-avô. A irmã da minha avó é minha tia-avó. A irmã do meu avô é minha tia-avó. Então, são os irmãos e irmãs dos meus avós, são meus tios-avós. Então, lembra do seu avô. O irmão do meu avô é meu tio-avô. Então, esses são os colaterais de quarto grau. Primos, irmãos, sobrinhos, netos e tios-avós. Aqui eu vou dar uma dica também. A dica é a seguinte, bem simples, bem fácil. Também não inventa muito, senão você vai errar. Pega todos os irmãos, todos os primos irmãos, todos os sobrinhos netos e todos os tios-avós. Repito, todos os primos irmãos, sobrinhos netos e tios-avós e divide por igual. Primos irmãos, também chamado só de primos, né? Os primos ou primos irmãos, mais os sobrinhos netos, mais os tios-avós. Nem o primo irmão está acima do sobrinho neto, nem o sobrinho neto acima do primo irmão, nem o tio-avô acima do sobrinho neto, nem o sobrinho neto acima do tio-avô. Todos os três estão no mesmo patamar. Primos, sobrinhos netos e tios-avós estão no mesmo patamar. Então, se tiver um primo, um sobrinho neto, dois tios-avós, 4 pessoas, divide por 4. Se eu tiver 2 primos irmãos, 2 sobrinhos netos e um tio-avô, 5 pessoas, divide por 5. Se eu tiver 3 sobrinhos netos, 2 primos irmãos e mais 3 tios-avós, 8 pessoas, divide por 8. Então, você vai pegar simplesmente, somar todos os primos irmãos, todos os tios-avós e todos os sobrinhos netos e divide por igual. Aqui também não tem representação, não existe representação em toda a divisão da herança do quarto grau aqui, dos colaterais de quarto grau, esquece de representação, não existe representação, já vimos essa regra, não se aplica aqui, então, também representação. Então, descendentes de primos, descendentes de sobrinhos netos, descendentes de tios-avós, não herdam por representação, não tem representação, só vai herdar quem está vivo, ou pelo menos concebido, quando dá morte do autor da herança, no momento da abertura da sucessão, ou seja, no momento da morte do autor da herança. Tem que estar vivo ou pelo menos concebido. Tá? Se não tiver nem vivo nem concebido, não herda. Se já tiver falecido, não herda nem ninguém por ele, porque não tem representação. Então, você vai pegar quem está vivo, né? Ou pelo menos concebido, e dividir por igual. Então, a divisão aqui não tem qualquer distinção, a divisão acontece em quinhões iguais, em porcentagem igual para cada herdeiro. Bem simples, bem fácil, então, a divisão da herança entre os colaterais de quarto grau, que são os primos irmãos, os sobrinhos netos e os tios-avós. Tá aí, então,
a divisão da herança entre os parentes colaterais de quarto grau. Então, só lembrando aqui, quem são os tios-avós? Os tios-avós é o irmão do seu avô. Então, por exemplo, o tio-avô do quê é o dedidado. Por exemplo, dedidado é tio-avô do quê? Tá lá, pai, o H é pai, né? O H é pai, o C é avô, o irmão do avô, dedidado é tio-avô, tá? E, por consequência, o Q de queijo é sobrinho neto do dedidado, tá? Q de queijo é sobrinho neto do dedidado é tio-avô do quê? E quem que são os primos irmãos, tá? Os primos irmãos são chamados de primos irmãos porque eles são primos filhos de pessoas irmãs. Então, por exemplo, o G de gato e o I de índio, tá? Olha lá, o pai ou a mãe de um e o pai e a mãe de outro são irmãos. Então, perceba aqui que o B de bola, que é pai ou mãe do G, e o D de dado, que é pai ou mãe do I, são irmãos. B e D de dado são irmãos, são filhos do A, né? Então, B de bola e D de dado são irmãos. Por isso que eles são chamados G de gato e I de índio, primos irmãos. E são primos, G em relação ao I e I em relação ao G, são primos. Também chamados de primos irmãos. O próprio código utiliza essa expressão. Primos, tracinho, irmãos. Tá? Por quê? Porque são primos, filhos de pessoas irmãs. Então, G é primo do I, também chamado de primo irmão do I, que é o parente colateral de quarto grau. Lembrando aquela contagem de grau, você vai começar aqui, ó, 0, 1, 2. Chegou no ascendente comum, desce. 3, 4. Por isso que eles são colaterais de quarto grau. Tá? G de gato e I de índio são parentes colaterais de quarto grau. Tá? São parentes que são parentes colaterais de quarto grau, chamados de primos ou simplesmente primos irmãos. As duas formas estão corretas. Tá? O código utiliza bastante essa expressão primos irmãos. Primos, porque são filhos de pessoas irmãs. Um abraço. Terminamos, então, a nossa explicação aqui da divisão da herança.